Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade ao processamento dos dados coletados, né? Na última aula a gente trabalhou com o cálculo da altura média do pasto e da produtividade média de massa verde, tá pessoal? Então hoje a gente vai trabalhar com a composição morfológica. Para isso eu vou adicionar uma nova página, né? E renomear ela para morfologia. E assim como nos outros cálculos, eu vou colocar nessa planilha os dados que eu preciso para calcular a composição morfológica, tá, pessoal? E quais são eles, né? O cultivar e a repetição, então eu vou selecionar eles, Ctrl C, Ctrl V. E os dados aqui da composição morfológica, então Ctrl C, tá? Ctrl V. Então aqui eu tenho os dados que eu preciso para trabalhar com o cálculo da composição morfológica, tá, pessoal? Então, só relembrando aqui, lá no dia da coleta de dados, vocês separaram parte do que foi coletado em material morto, como e folha verde, certo? Então, por exemplo, aqui, lá no Marandu, na primeira repetição, então a gente teve esses pesos aqui desses componentes, tá? Então, aqui que a gente vai querer saber, na verdade, né, na composição morfológica. Então, qual a porcentagem de cada componente em relação ao peso total da planta? Se a gente somar esses três componentes, eu tenho aqui o valor total da planta, tá, pessoal? Então eu preciso saber quanto que cada componente desse equivale, né, representa em porcentagem em relação a esse total. Então, por exemplo, né, os 139,5 gramas de folha verde equivale a quantos por cento do total de 291,4 gramas? Isso é uma regra de 3 simples também. Então, 291,4, né, tá para 100%, que é o peso total que eu tenho. E então quanto que 139,5 vai estar, né? Vai representar em porcentagem? Eu não sei, então eu tenho o x aqui. Eu multiplico cruzado, tá, pessoal? Então o 291,4x, né, vai ser igual a 139,5 vezes 100. O 291,4 passa dividindo essa multiplicação e o meu resultado vai ser que o meu x é de 47,87%, ou seja, o 139,5 equivale a 47,87% desse total de 291,4, certo? Então, como que a gente vai calcular aqui, tá, pessoal, na planilha? Primeiro, eu tenho que ter o meu total. Então, eu vou criar uma planilha aqui chamada uma coluna, né? Peso total, tá, pessoal? Em gramas também. Eu já vou selecionar tudo aqui, os valores, centralizar, tanto horizontal quanto verticalmente. Colocar negrito, itálico, colocar uma cor de fundo e colocar as bordas, tá, pessoal? Bom, então como que eu vou calcular meu peso total aqui? Igual a soma, tá? Então eu vou clicar no 139 e arrastar até o 5,2. A função soma vai somar essas três células para mim, né? Então eu vou somar de C4 até E4. E aí eu vou usar o auto-preenchimento para calcular, né, as demais repetições, tá, pessoal? Auto-preenchimento para baixo. E agora sim eu posso resolver aquela regra de 3. Então eu vou colocar aqui proporção dos componentes, tá, pessoal? Então isso aqui agora não é em grama, é em porcentagem, tá? Eu vou alterar a cor aqui do grupo de dados. Eu vou centralizar todos e vou colocar as bordas, tá? Bom, então só relembrando aqui, pessoal, o 291,4 é meu total, né? Então ele está para 100%. Então meu 139,5 ele vai estar para quantos por cento? Que é meu x, né? Se eu centralizar aqui, então eu preciso resolver essa raiz 3. Como que eu resolvo ela aqui, tá, pessoal? Igual, né? Vou abrir parênteses. Então eu tenho 139 vezes 100, tá? Vezes 100 dividido pelo meu total, tá, pessoal? Então o peso da folha verde nesse caso e o total eu vou referenciar, né? Então pressiono a tecla Enter, ele calculou para mim os 47,87%. Eu vou diminuir as casas decimais para deixar duas casas somente. Então agora basta usar o auto-preenchimento para baixo para ele calcular as demais repetições, né? Mas agora quando eu tentar usar o auto-preenchimento para a direita, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer, pessoal. Vocês já percebem que tem um erro aqui, né? Porque assim, tem como ter 300% de como? Não tem.
né? Porque o total desses três, a soma tem que ser 100%. Então, obviamente que eu já percebi que tem um erro, né? E o que aconteceu aqui, né? Qual que é o problema que está acontecendo? Bom, quando eu usei o auto-preenchimento para baixo, né? Ele mudou as linhas nas referências. Então, aqui eu tenho C4 e F4, aqui ficou C7 e F7. Isso está certo. Mas quando eu usei o auto-preenchimento para a direita, lembra que ele muda o que? Ele muda a coluna, né? Então, se aqui estava a coluna C e aqui a coluna F, o que aconteceu aqui, ó? Então, aqui ficou a coluna D e a coluna G, né? Então, eu estou calculando o peso do como, só que ao invés de pegar o total que está na coluna F, ele está pegando aqui o peso da folha verde que está na coluna G, né? O correto, essa referência seria estar onde? Na coluna F. Porque independente de qual componente que eu esteja calculando, eu vou ter que calcular sempre em relação ao total. Então, folha verde em relação ao total, como em relação ao total, o material morto em relação ao total, tá? Então, essa coluna ela não poderia mudar, né? Então, ó, o cálculo certo deveria ser esse aqui. Mas eu não vou ficar editando manualmente essas fórmulas, tá, pessoal? O que a gente vai fazer para resolver esse problema? Se eu tenho uma situação como essa, né, que eu estou usando um auto-preenchimento e eu quero que uma referência não mude, né, nesse caso a minha coluna ela não pode mudar, né, quando eu copiar a fórmula para a direita, ela sempre tem que ficar referência na coluna F, eu vou usar a referência absoluta. Né? Então, se eu coloco o cifrão na frente do F, eu estou dizendo agora que essa referência da coluna é uma referência absoluta, ou seja, ela não vai mudar quando eu copiar a fórmula para a direita, tá? Então, só para vocês observarem, né, eu vou usar o auto-preenchimento para baixo novamente, que eu tenho que substituir as fórmulas aqui. E agora eu uso para a direita. Olha como que ficou correto o meu cálculo agora. Então, se eu clico duas vezes aqui, ó, ele mudou a referência, né, que estava na coluna C para D, mas a coluna F não mudou. Mesma coisa aqui, ó, ele mudou a referência para a coluna E, mas a coluna F, né, não mudou a referência. Então, a referência absoluta ela serve para isso, tá? E se eu coloco o cifrão aqui, tá, pessoal, em frente ao 4, eu vou fazer a mesma coisa com a linha, né? Ou seja, eu não quero que ele mude a linha na hora que usar o auto-preenchimento. Só que nesse caso nós não podemos fazer isso, porque se eu fizer isso, olha o que vai acontecer, tá? Ele sempre vai ficar pegando o primeiro peso, né? Mesmo quando mudar aqui a folha verde. Então, nesse caso, a gente deve usar a referência absoluta somente para coluna e não para linha. Bom, calculados os componentes, tá, pessoal? A gente precisa calcular agora a proporção média deles, né? Opa, média desses componentes. Eu vou alterar a cor aqui, tá? Vou colocar a borda e vou centralizar. Como é a proporção média, eu vou mesclar essas 4 células, né? Porque eu vou calcular a média das 4 repetições. E para isso eu vou usar a função média, né, igual a média, e selecionar os valores correspondentes ao peso da folha verde das 4 repetições, tá? Bom, feito isso, agora eu posso usar o auto-preenchimento para a direita, que automaticamente ele vai mudar as referências e calcular, tá, pessoal? Bom, o que falta nessa planilha para a gente concluir, tá, pessoal? Falta o cálculo da relação folha-como, tá? Essa relação representa a quantidade de massa de lâminas foliares em relação ao como. Então, essa relação, eu vou dividir aqui a folha verde pelo como, tá? Então, por exemplo, no nosso exemplo que a gente estava trabalhando, eu vou dividir 139,5 por 146,7, tá? Que vai me dar uma relação folha-como de 0,95. Quanto maior essa relação, melhor vai ser, tá? Melhor será. Então, eu vou criar aqui, eu vou mesclar essas duas colunas, né? Duas células para colocar relação, tá? Folha como. Aí eu vou até mesclar aqui, tá? Porque tinha que calcular a repetição e depois a gente vai calcular a relação média, certo? Ela não tem uma unidade de medida essa relação, tá, pessoal? Vou centralizar aqui, tá? Vou alterar também, colocar uma cor aqui. E vou colocar as bordas, né, pessoal? Lembra de formatar isso. Bom, então qual que é a relação folha como, né? Eu vou dividir o peso da folha verde, né, dividido
pelo peso do cômodo. Então, a fórmula é somente isso, tá? Eu uso o auto-preenchimento agora. Eu vou ajustar isso aqui para 2 casas decimais. E eu vou calcular a média dessa relação. Então, eu vou mesclar essas 4 células, tá? E usar a função média para mim calcular a média da relação folha-como. Tá? Então, a minha média da relação folha-como aqui foi de 0,88, tá, pessoal? Então é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente vai trabalhar com o cálculo da matéria seca.